Bom, então vamos dar início ao nosso fórum do FERT Group sobre trigger na reprodução assistida, se existe uma abordagem ideal, estratégias para evitar falhas. A gente tem hoje como palestrantes o Dr. Renato Tomioka, médico especialista em reprodução humana assistida, e a doutora Vida Bem-vinda do FERT Group, e a doutora Fernanda Perusato, que é diretora do Laboratório de Embriologia Sênior da Clínica Fecundari. Como debatedor, a gente tem o Dr. Jorge Vaz, médico especialista em reprodução humana, também do Vida FERT Group. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho dos trabalhos. Convidada, então, para falar um assunto bastante desafiador, principalmente para a gente que está ali no laboratório, mas muito importante, né, para a gente traçar essa relação aí clínica-laboratório, né? Bom, eu trago aqui um pouquinho dos resultados, né, do que nós vemos, o que temos como evidências do impacto dos diferentes triggers nos resultados laboratoriais. Bom, aqui vocês mais do que ninguém conhecem todos os tipos de triggers, né? E aqui eu chamo a atenção para o HCG, que apesar de demorar um pouquinho mais para elevar os seus níveis séricos, ele tem uma meia-vida maior, né? Então, um efeito mais prolongado em relação ao agonista, que vai ter um efeito mais fisiológico e mais rápido, né? E muito das sugestões de porquês um trigger responder diferente de um outro pode estar baseado nessas diferenças séricas e também no seu tempo de atuação. Bom, o que acontece após o trigger, né? Então, passando bem rapidamente aqui, nós temos uma série de eventos que acontecem a partir do pico de LH, né? E principalmente se reúnem na finalização da maturação nuclear e citoplasmática do oócito, né? Então, são eventos que precisam ser orquestrados de uma forma sincronizada e que têm impacto direto sobre o desenvolvimento embrionário e as taxas de sucesso, né? Então, quando a gente fala da maturação nuclear, nós estamos falando da reorganização do núcleo, né, a quebra ali do envoltório nuclear, a retomada da meiose, né, e instrução do primeiro corpúsculo polar, onde a célula, né, passa a adquirir um número cromossômico haploide, isso vai ser super importante para o desenvolvimento embrionário seguinte. E quando a gente fala da maturação citoplasmática, nós estamos falando de uma reorganização das organelas, né, que vão ser importantes também para o próprio desenvolvimento ali, a aquisição da fertilização e depois desenvolvimento correto do embrião, né, e a sua ativação genética e tudo mais. Então, só relembrando aqui um pouquinho o que acontece com esse pico de LH e como é importante nós estudarmos e entendermos esses desfechos fisiológicos que vão impactar nos nossos resultados, né? Bom, existe diferença na qualidade ocitária e nos desfechos laboratoriais a partir do tipo de trigger que é realizado, né? O que dizem os estudos? Mesmo o trigger, né, o padrão ouro com HCG e o agonista, que já são bem utilizados, né, e bem estabelecidos, ainda hoje tem trabalhos que comparam, né, os desfechos em relação aos dois. Então, aqui eu trago um trabalho de 2024, né, que fez essa análise observacional entre os dois tipos de trigger e achou resultados bons, né? E aqui no caso ele está mostrando um melhor resultado do trigger com agonista para essas high responders, né? Alta respondedoras, onde o agonista veio como essa opção para diminuir a probabilidade de hiperestímulo, né? E com isso, excelentes resultados de recuperação ocitária, maturação, assim como de utilização embrionária, ou seja, aqueles embriões com alta qualidade foram conquistados, né, a partir desse trigger mais fisiológico, né? Aqui eu trago um outro trabalho que compara o HCG e o agonista. Aqui são só dois, né, pessoal, mas são triggers muito já há mais tempo estabelecidos, né? Então tem vários trabalhos que mostram resultados comparáveis dos dois. Aqui é relacionado aos desfechos morfocinéticos do embrião, então não houve diferença nos tempos
de formação do zigoto, depois as próprias clivagens embrionárias e a qualidade morfológica e formação de blastocisto, né? Os resultados foram comparáveis tanto no trigger agonista quanto no trigger de HCG, tá? Aqui, né, desse mesmo artigo, não mostrando nenhuma diferença em nenhum dos tempos e nem intervalos de tempos, tá? Bom, agora entrando no dual trigger, né? Então, o dual trigger é essa opção, depois o Dr. Renato Tomioka vai falar mais a parte clínica, né? Mas o dual trigger, ele veio aí como uma opção para tentar resgatar aquelas baixas taxas de gravidez e altas taxas de aborto que foram vistas em alguns trabalhos utilizando o trigger com agonista, né? E muito desses resultados ruins pelo trigger de agonista foram sugestivos pela baixa função do corpo lúteo, né? Então, o dual trigger ele veio para tentar resgatar isso nas altas respondedoras, e muitos trabalhos mostraram excelentes resultados, inclusive em taxas laboratoriais. Então, eu trago aqui alguns trabalhos mais recentes, né, que fizeram uma ampla comparação em poor responders, né, como é que seria esses resultados de gravidez clínica e também no laboratório com relação a esse duplo trigger, tá? Então, aqui o que a gente pode ver, né? Que o grupo que utilizou o duplo trigger, ele teve uma melhor taxa de gravidez clínica, uma maior taxa de nascidos vivos e menor taxa de aborto em relação ao grupo controle com HCG, né? E em relação aos grupos aos resultados laboratoriais, o que eles viram? Que no grupo de pure responders não houve uma diferença na taxa de ócitos recuperados e nem de ócitos maduros, o que é já um resultado mostrado em alta respondedoras, né? Mas o que eles discutem nesse artigo? Por que não teve resposta nesses desfechos laboratoriais, nesse caso das pure responders? Provavelmente porque a resposta delas é menor, né? A reserva ovariana delas é menor, então esse N pequeno provavelmente não daria mesmo significativo, né? Entretanto, a taxa de fertilização, ela foi significativa, né? Então, no grupo aí de dual trigger, teve uma maior taxa de fertilização, assim como as taxas clínicas, né, de desfecho clínico e aborto que foram melhores no dual trigger. Então, eles comentam que esse duplo desencadeamento, né, ele estaria aumentando essa competência ocitária, talvez muito provável por essa questão fisiológica e o efeito concomitante do FSH, né, uma vez que tem o agonista liberando o LH natural, também vai ter uma liberação de FSH que pode estar aí auxiliando essa melhor desfecho clínico, tá? Bom, aqui é um outro trabalho, né, que comparou também o dual trigger com o HCG, é um trabalho de 2020, então relativamente recente também, trabalhando novamente com as pacientes por responders, né, então aquelas que se incluem no grupo Poseidon 4, ou seja, com baixa reserva ovariana e também de idade mais avançada, e o dual trigger também mostrou um resultado satisfatório aí com relação à taxa clínica de gravidez e taxa de nascidos vivos. Quando a gente olha para os resultados laboratoriais, eles também foram melhores no grupo do All-Trigger, né? Então, aqui nesse caso, teve uma taxa maior de recuperação de ócitos maduros, de fertilizados e também de top quality embryos, né? De embriões de boa qualidade no grupo do All-Trigger, tá? Então, esse trabalho mostrou mesmo não, que o dual trigger ele pode apresentar um bom resultado não só nas respondedoras, nas boas respondedoras, né, mas também naquelas por responders, né, nas diferentes taxas de recuperação de M2 e os outros desfechos no laboratório. Aqui é um trabalho que analisou retrospectivamente, né, mas foi um grande N, aí, 4.859 embriões analisados de acordo com a sua morfocinética, então, no time-lapse, né? Então, o que eles viram? Que os resultados foram comparáveis, ó, então a maior parte dos tempos, né, de desenvolvimento desses embriões não foram melhores ou piores,
nos dois grupos, né? Eles foram iguais, apenas a extrusão do corpúsculo polar que foi mais rápida no grupo de dual trigger, né? Essa foi a única diferença. Mas a conclusão geral do artigo é que, de uma forma geral, né, os resultados eles são comparáveis. Então, ao mesmo tempo que não está melhorando aqui, também não tem um efeito deletério. Aqui é uma das últimas, se não a última revisão sistemática, né, e meta-análise de 10 RCTs, que foi publicada em 2023, que comparou, então, também os resultados do Dual Trigger com o HCG, né? E o que pode se ver aqui? Que essa taxa de gravidez clínica, ela vai aumentar, né? Ela vai ser favorável para o grupo de dual trigger apenas em transferências a fresco. A gente não visualiza isso nas transferências de embriões descongelados, tá? Então, pode ser que realmente a associação ali do HCG resgatou aquela falha de implantação, né? Aquelas taxas de nascidos vivos menores que se tinha quando se usava apenas o agonista. O Duatrigger também foi associado a um número significativamente maior de ócitos recuperados e de ócitos maduros aqui, né? Então, a gente vê uma significância maior favorecendo o dual trigger, tá? Então, a conclusão do artigo é que ele não apenas vai aumentar a qualidade, né? O número e a qualidade desses ócitos, mas também por aumentar essa taxa de gravidez clínica nas transferências a fresco, ele estaria, né? Esse FSH, a conjunção do LH, poderia estar atuando positivamente sobre a receptividade endometrial. Aqui mais um trabalho de dual trigger, retrospectivo, né, mas também com N bastante grande, 4.438 ciclos. E por que eu estou trazendo esse trabalho, né? Porque nesse caso eles não encontraram diferença significativa. Até então, eu mostrei trabalhos onde o dual trigger estava sendo positivo. Aqui não foi nem positivo nem negativo, apenas eles não encontraram, né, desculpa, pessoal, aqui. Desculpa, pessoal, tô falando errado. Esse aqui, eles encontraram, né, aumento nas taxas cumulativas de nascidos vivos no dual trigger. Então, aqui ainda o dual trigger está sendo positivo com relação aos desfechos, mas é um trabalho retrospectivo, né? Aqui, tá, é que o trabalho que não mostrou uma vantagem necessariamente do dual trigger, mas também não mostrou um efeito deletério, né? O único ponto que foi significativo foi o número de ócitos maduros por ciclo, mas isso pode se explicar porque tem mais ciclos contabilizados no dual trigger. Os outros desfechos laboratoriais, como fertilização, número de embriões formados e viáveis, top quality, foram comparáveis nos dois grupos, tá? Então, esse trabalho aqui mostrou também uma relação com pacientes de baixa reserva ovariana. Qual a limitação do estudo? Que é um estudo retrospectivo e um N amostral limitado. Então, pode estar aí a explicação por a gente não ter encontrado concordância com os artigos anteriores, tá? Aqui é um outro trabalho, né, que comparou ele fez uma análise de uma meta-análise, né, com avaliação de 7 RCTs, e eles encontraram que o dual trigger também, ele teve um resultado favorável aí com o número de embriões formados, então tivemos mais trabalhos mostraram, né, esse aumento no desenvolvimento embrionário, número de óvulos fertilizados também favorecendo o dual trigger, e a qualidade de embriões também foi melhor no dual trigger, tá? Então, aqui a gente tem uma meta-análise, né, uma análise e uma revisão sistemática de vários trabalhos, o que nos dá um poder, né, uma evidência maior. Então, nesse trabalho, o que eles viram, né? Que o dual trigger melhorou a maturidade ossária e a classificação embrionária em respondedoras normais. Já nas baixas respondedoras, eu não coloquei aqui as tabelas, mas nas baixas respondedoras o efeito não foi sobre os desfechos laboratoriais, mas sim sobre as taxas de gravidez clínicas que foram maiores. Aqui eu trago um pouquinho sobre o double trigger. Então, o double trigger é um dual trigger modificado, com a diferença que existe um
um espaço de tempo entre a administração do agonista e depois do HCG, cerca aí de 6 horas. Então, é um protocolo mais novo ainda, né? Então, tem menos artigos, mas também mostra-se efeitos positivos em comparação aí com o padrão ouro do HCG, né? Em relação aos desfechos laboratoriais. Então, aqui mostrou ó, uma maior taxa cumulativa de gravidez, uma maior taxa de nascidos vivos cumulativa também, bem como a proporção aí de embriões de boa qualidade, né? Sendo maior no double trigger. Aqui é um outro trabalho, ele também avaliou as taxas de double trigger em relação ao HCG, novamente encontrou melhores desfechos laboratoriais no double trigger, mas eles foram um pouquinho mais além e estudaram a expressão gênica de genes importantes aí para a expansão das células do cúmulo e para a própria finalização ali da maturação do ócito, né, e potencial ovulação. Então, houve maior expressão dos genes do AREG e EREG nas células murais da granulosa, o que poderia responder aí esses melhores desfechos laboratoriais com o double trigger. E eles comentam também no artigo, né, que isso pode ser uma das respostas também para o dual trigger, uma vez que eles são parecidos, né, mas tem que se estudar um pouquinho mais para entender melhor isso. Tô quase acabando, tá, pessoal? Mas trago aqui um trabalho que eu só consegui o pré-proof, então ele tá para ser ainda, ele publicaram só o pré-proof, né? Foi agora em julho de 2025, super interessante, e que ele tá comparando os tipos de trigger com o tempo entre a trigger e a punção, né? Então aqui ele compara o agonista e o HCG, tá? Não o dual trigger. O que eles viram? Que para um trigger com agonista, as taxas de recuperação de oócitos, taxa de maturidade e taxa de formação de blastocistos foi maior em tempos maiores que 36,5, tá? E isso pode ser explicado, até botei aqui um ponto de interrogação, né? Que apesar dos níveis séricos do HCG demorar aqui, ó, esses achados sugerem que o gatilho do HCG pode iniciar seus efeitos mais rapidamente que o gatilho do agonista, possivelmente porque apesar do aumento mais lento nos níveis séricos de HCG, o efeito mais forte pode resultar em uma retomada mais rápida da meiose por meio do trigger com HCG em comparação ao trigger com agonista, né? Já o trigger aqui com o HCG, ele teve uma melhor recuperação laboratorial com o trigger, com a punção antes das 36,5 horas, tá? Entretanto, o que eles chamam a atenção é que para qualidade qualidade alta de blastocisto não houve diferença, mas ambos os grupos tiveram uma melhor qualidade com a punção mais tardiamente, né? Então eles respondem que pode ser que esse período mais demorado, mais atrasado, esteja melhorando ali a atuação da maturação em vivo desse oócito, que potencialmente vai refletir no blastocisto, tá? Aqui dá para ver a mesma coisa, né? Então, o trigger com agonista teve uma melhor taxa de blastocisto quanto mais tarde, e o contrário com trigger de HCG. Só o que a gente vê, né? O trigger com HCG, ele teve uma melhor recuperação de maduros antes das 36,5, mas melhor taxa de blastocisto depois, né? Então, não existe aí uma concordância nesses tempos para o trigger com HCG, e por isso que precisa se estudar para entender melhor isso, né? Aqui só uma informação para vocês, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas nós embriologistas temos como padrão, né, de muitos trabalhos que já foram publicados, que o tempo do trigger para a injeção de fato seria melhor ali entre 39 e 40 horas pós-trigger, né, o que daria 3 a 4 horas depois da punção, quando a gente está contabilizando um trigger de 36 horas. E por que isso, né? Porque os trabalhos mostram que de 39 a 40,5, a visualização, a detecção e a densidade do fuso estaria maior, né? Isso é importante para o próprio desenvolvimento embrionário. Então, quanto mais demora para injetar em relação ao trigger, mais estaria aí prejudicando esse desenvolvimento embrionário, né? Então, aqui
tem vários artigos que mostram isso, né? Que 3 a 4 horas seria o ideal, mas quando nós estamos contabilizando aí um trigger de 36 horas. Então, para finalizar, né, os protocolos de HCG e agonistas separados, eles têm efeitos positivos, isso já é bem estabelecido, né, dependendo da população definida. O dual trigger, ele parece ser uma boa opção, mas precisa-se ainda de mais dados com taxas cumulativas. Mais estudos comparativos com double trigger também, ele é mais recente ainda. Com relação a nós, embriologistas, o que eu posso dizer para vocês? É difícil a gente relatar uma causa-efeito em casos individualizados, né? Principalmente porque tem muita heterogeneidade de vieses e detalhes, então cada caso é um caso. O que precisa ser feito é justamente isso, uma conversa clínico-laboratorial, onde a gente consiga avaliar cada caso, se já teve um desfecho antes, né? Como é que foi o desfecho presente, comparar com as evidências que os estudos estão mostrando e ver se a gente consegue traçar um próximo ciclo, uma melhor abordagem aí, clínico-laboratorial junto, né? E é isso. Obrigada e desculpa pelo tempo. Obrigada, Fernanda. Imagina. Excelente apresentação. Bom, então vou passar a palavra para o Dr. Renato Tominhoca e posteriormente a gente faz a discussão moderada. Boa noite. Só queria confirmar se está todo mundo vendo minha tela. Bom, gente, primeiro, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer aqui a Fernanda, porque ela vai me ajudar bastante. Já tirei 10 minutos da minha apresentação. Mas vamos lá, vou tentar focar um pouquinho na parte clínica. Em relação ao conflito de interesse para essa aula, sinceramente, acho que nada que vai impactar, até porque a gente não tem muita opção de trigger no mercado, e todo mundo acaba usando as mesmas coisas, né? O cenário é o seguinte: a gente está ali no centro cirúrgico fazendo a coleta da paciente. Vocês veem que é um paciente cheio de folículos aqui. Funcionei o primeiro folículo, o segundo folículo. Só um disclaimer: esse vídeo não é nosso, né? A gente não faz coleta assim, mas a embriologista fala assim: doutor, não veio ainda. Calma, tá chegando. Aí eu já estou no quinto folículo. A embriologista ela fala assim: ainda não. O líquido está bem clarinho, não tem nem célula da granulosa. Está bem limpo o tubo. Aí o médico fala: nada, mas como nada? Tá estranho, peraí. Nessa hora você já dá aquele, né, suor frio, dá aquele frio no coração do médico. Lembrando que isso aqui foi um trigger com agonista, né? E a embriologista fala: peraí que a gente vai rever, fica tranquilo, doutor. Tá bom, tô acabando aqui, ó, vai vir. E aí chega no final da coleta e não veio nada. Então, talvez quem tenha mais experiência aqui, né, quem já viveu um pouco dessa situação, sabe que é muito triste. Talvez seja uma situação das mais frustrantes dentro da reprodução assistida, e é o que a gente quer evitar, né? Porque a verdade é que o trigger coagonista, ele funciona, ele veio para ficar, mas ele tem algumas falhas e a gente quer tentar mitigar essas falhas também sem comprar o risco da síndrome de hiperestimação ovariana. Esse é o dilema de quem trabalha com o trigger, né? Quem vai aplicar o trigger. Não vou falar muito da fisiologia, porque a Fernanda já falou, então foi muito claro. Existe uma cascata aqui de eventos que acontece quando acontece o pico de LH, né? Lembrando que naturalmente o pico de LH ele acontece depois de um pico de estradiol, geralmente acima de 200, 300 picogramas por ml. Existe o feedback positivo do estradiol na hipófise, e aí sim existe a liberação do LH, né? E o LH vai atuar tanto nas células da teca quanto da granulosa, promovendo a liberação de aumento da produção de progesterona e prostaglandinas, aumento de atividade de algumas enzimas que são proteolíticas por natureza, né, como as colagenases, as plasminas, que vão levar no final ali a ruptura folicular, que não é um evento de pressão hidrostática, mas é um evento de enzimático, né? E depois a indução de vários fatores de crescimento para a retomada aí da meiose e o que a Fernanda já comentou, né? Então existem várias cascatas importantes, essas aqui são as mais citadas,
E aí que já vem um detalhe clínico, né? A gente sabe que o HCG recombinante ele tende a ser muito mais potente na produção do AMP cíclico do que o LH, mas no final do dia o resultado da progesterona acaba sendo o mesmo. Então tem um efeito clínico parecido. O que a gente tem de opções no mercado hoje, ou deveria ter, né? O HCG urinário, que é o Choromon, o Coremon, depende como vai falar. A ampola vem em 5.000 unidades ali no vidrinho, mas a gente está tendo uma escassez absurda de HCG urinário. O HCG recombinante, que é o Vidrel, a caneta que vem 250 microgramas, que equivale a mais ou menos 6.500 unidades. E a triptorelina, que é o Gonapeptil Daily, que é uma caixa que vem com 7 seringas preenchidas com 0,1 miligrama por ml. E aí a gente costuma fazer o trigger com 1 até 3 seringas, aí acho que é um pouco de protocolo individual de cada clínica, né? Algumas particularidades aqui do trigger com HCG. O HCG, lembrando que ele é molecularmente muito semelhante ao ALH, mas ele é muito mais potente. A conta que se faz, a gente sabe que existe o LH recombinante, né? Mas a conta que se faz é que a gente precisaria de cerca de 30.000 unidades de LH para fazer o trigger equivalente a 5.000 unidades de HCG. Portanto, é inviável. A gente sabe que o antigo Luverens, né, que tinha 75 unidades por ampola, era extremamente caro, e é por isso que a gente usa o HCG, né? É uma das coisas que a gente acaba explicando para quem está começando a reprodução humana, né? Por que você não faz o uso do LH? Porque é inviável. Meia-vida é muito mais longa, a gente fala que é em torno de 5 a 7 dias, e, portanto, o efeito luteotrófico ele é muito mais prolongado, o que é um grande problema para as pacientes que têm uma resposta ovariana muito boa, né? Aquelas pacientes que têm um risco de hiperestimulação ovariana, dado que a síndrome de hiperestimulação ovariana ela é deflagrada pelo HCG. O HCG urinário ele é extraído de urina de mulheres grávidas, né? O HCG tem uma variabilidade na bioatividade entre as amostras. A dose que se fala de uso prático é em torno de 1.500 até 10.000 unidades na hora do trigger, dose única. O preço é menor, mas hoje em dia está muito difícil de encontrar no mercado mundial, inclusive. Os urologistas estão sofrendo muito com isso, né? E o HCG, deixa eu voltar aqui, perdão, passei errado. E o HCG recombinante, ele é produzido em células de ovários de hamster chinês, né? Tem uma menor variabilidade, ele é preenchido por massa, né? 250 microgramas, e claro, tem um custo maior, mas ele é muito mais fácil de aplicar porque ele já vem com a caneta pré-preenchida. Aqui só para lembrar que a síndrome de hiperestimulação ovariana, ela é deflagrada pelo HCG, seja o HCG do trigger ou o HCG produzido no comecinho ali da gravidez, que é o principal problema, né? A síndrome de hiperestimulação ovariana tardia. Esse é o risco maior e que leva a uma cascata de eventos aí que podem ser muito perigosos, e hoje a gente fala que a gente não deve ter se possível, nenhum caso de hiperestimulação ovariana grave. Os casos leves, eventualmente, vão acontecer quando você usa HCG no trigger, né? O trigger colonista do GNRH, né, lembrando que, como a Fernanda falou, ele é muito similar ao pico fisiológico de LH, ele reduz, portanto, muito o risco de hiperestimulação, porque a meia-vida do LH é menor. A gente fala que é em torno de 1 a 2 horas, e lembrando que, claro, a gente está aplicando um medicamento que não é uma meia-vida de 1 a 2 horas. A meia-vida é maior do agonista do GNRH, mas faz com que imediatamente vai deflagrar um pico hipofisário, o flare-up, e isso vai, então, produzir o LH que vai maturar os folículos. A gente estima, então, a gente acaba sempre falando isso, né, que dura em torno de 24 a 36 horas, mas com uma fase ascendente e descendente muito mais rápidas do que com o HCG, o que resulta numa menor exposição luteotrófica, sendo extremamente seguro para essas pacientes. O desenho é mais ou menos esse, né? Tem várias formas da gente ver essa representação gráfica aqui, e eu queria deixar, acho que essa é uma forma bem legal de lembrar, né? O LH produzido pelo agonista do GNRH, você vejam que todos os picos são parecidos, né? Você atinge níveis muito bons, às vezes mais do que 100 unidades por litro, mas tem uma diferença brutal em termos de tempo de exposição aí.
Da onde vem a história do dual trigger, né? Então, acho que é legal lembrar um pouquinho a história, porque a gente começa a entender os porquês aqui, né? Então, tudo começou com o professor Peter Almeida, dinamarquês, né? Em que, na época, qual que é o tema na Dinamarca, né? Lá, eles praticamente não fazem PGT, eles não congelam muito o embrião, e o tema lá na Dinamarca é fazer a estimulação, coletar e transferir a fresco. Existe essa cultura, até das pacientes que vão fazer FIV, elas sabem que vão fazer a transferência a fresco, ou pelo menos fazem de tudo para isso. Mas é claro que existem dinamarquesas com ovários de altíssima, antinuclear muito alto, uma reserva ovariana super alta. Dado isso, começaram aqueles estudos, a própria Fernanda falou isso, lá em 2008, mostrando que o uso isolado de agonista produzia uma taxa muito maior de abortamento, porque você não tinha corpo lúteo, né? Não dava nem tempo de ter ocorrido ainda a implantação e a produção adequada de HCG ali no futuro placenta, e, portanto, você não tinha mais o input, o estímulo para o corpo lúteo continuar produzindo progesterona, caíam os hormônios e os pacientes perdiam muito mais gravidez. E aí veio a história, então, poxa, por que a gente não usa um pouquinho de HCG? Né? Em vez de usar 5.000, 10.000, vamos usar uma dose menor. E aí começou, então, começaram a usar 1.000 a 2.000 unidades ali na hora do trigger e, eventualmente, até resgatar a fase lútea no dia da coleta, dependendo do número de óvulos coletados e da resposta da paciente, aplicava-se ali um bolus, né, uma injeção de HCG no dia da coleta para pensar em transferir a fresco, né? Então, a primeira vez que apareceu esse nome Dual Trigger foi esse trabalho da Fertility, do Daniel Griffin, em 2012, que foi um trabalho retrospectivo, e cunhou esse termo aí 13 anos atrás, tá? Quais seriam, então, as vantagens de fazer um dual trigger? Você tem a vantagem dos dois lados, né? Então, você tem um pico mais fisiológico de LH e também FSH, com uma possível maior taxa de maturidade, um menor risco de falha, né? Porque uma coisa é a eficácia, né? A gente sabe que os dois medicamentos são muito eficazes. A outra coisa é a efetividade do protocolo, né? O que eu quero dizer é, o que importa é, se eu aplicar esse protocolo para 1.000 mulheres, só uma ampolinha ali de Ovidrel, é provável que algumas mulheres vão errar, né? Ou eu já tive um paciente, inclusive, que errou. Ela apertou o Ovidrel, achou que tinha apertado, na verdade ela só apertou, sabe quando vem aquele maciozinho da caneta? Ela apertou e não injetou nada. E ela perdeu completamente o ciclo baseado numa caneta de Ovidrel, né? Então você tem uma vantagem de efetividade em que você começa a ter um risco de mundo real muito menor quando você dá, em vez de uma injeção, você dá 3 ou 4. Claro que para o paciente não é fácil, mas é um momento muito importante do ciclo, né? Então, isso ela entenda também com esse sentido de as pacientes, as ampolas quebram. O gonapeptil, às vezes, a agulha trava ali no meio, ou, como aconteceu com a minha paciente, a canetinha do Ovidrel, às vezes pode dar um problema ali, ou ela não entendeu que não aplicou, né? O terceiro ponto aqui, claro, reduz o risco de síndrome de hiperestimulação quando você reduz a dose do HCG, e sim, funciona usar uma dose baixa de HCG, e talvez melhore também a receptividade do endométrio, né? Lembrando que existem relatos de imunohistoquímica e modelos de biologia molecular mostrando sim receptores de GNRH no endométrio, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual, quando a gente usa agonistas de GNRH para suporte fase lútea, tende a ter algum desfecho melhor. Alguns trabalhos falam isso, né? Por alguns mecanismos até ali parácrinos e que podem levar à produção de substâncias que são pró-crescimento do endométrio e pró-implantação. E o último ponto é uma melhora da fase lútea, né? Uma possível melhor fase lútea. E aí, quando a gente olha os estudos, desde 2012, 13, começaram a aparecer vários estudos, inicialmente retrospectivos, já mostrando uma diferença de número de óvulos coletados e óvulos maduros, quando você associa, o HCG com o agonista versus o agonista puro. Aqui, ó, dois trabalhos chineses grandes. Esse aqui é um trabalho de 2016, legal, porque ele começou a falar um pouco sobre quais são as pacientes que têm um risco de falha do trigger isolado com agonista.
e a gente sabe que são aquelas que têm um LH basal baixo, né? Esse estudo fez uma curva ROC e falou em um LH abaixo de 2,2. Então, atenção, se você tem uma paciente que vai começar o ciclo, esse LH é basal, tá, gente? Então, não é um LH durante o ciclo. Mas paciente que começa um ciclo e tem um LH basal, claro, aquelas pacientes que têm um hipogonadismo, hipogonadotrófico, ou pacientes que têm, de novo, né, amenorreia hipotalâmica, ou uso de pílula prolongado, ou uso, como a gente usava um pouco tempo atrás, medroxiprogesterona para fazer prime, ou para bloquear a hipófise, enfim, suprime muito e isso pode ser um fator de risco para ela ter falha depois na hora de fazer o flare-up. Esse é um trial que está sendo recrutado dentro da Cornell, então eles vão fazer comparação de 3 grupos, uso de agonista isolado, agonista mais 1.500 de HCG e uma dose full de HCG. Né? E talvez seja um dos poucos trials que vão ser desenhados para ter power mesmo, para detectar a diferença entre os grupos. Né? Mas o que a gente usa na prática hoje, eu particularmente, não posso falar pelo grupo inteiro, porque é enorme hoje, mas o que eu uso é pacientes que têm uma resposta muito alta, é lógico que eu prefiro comprar o risco da falha do trigger do que comprar o risco da paciente na UTI. Tá? Então, sim, concordo que hoje, para mim, o gold standard seria usar o duplo trigger, e é o que eu mais uso, porém, paciente com estradiol de 4.000, 5.000, pacientes magras ou com histórico de hiperestimulação, eu não uso o HCG de jeito nenhum. Vou falar uns detalhes mais para frente. Mas para a maioria, né, principalmente pacientes que são massa respondedoras, baixa reserva, eu acabo usando 2 ou 3 seringas de triptorelina, mais o HCG em dose baixa, tá? Em torno de 1.500. Cuidado com pacientes com falha de trigger prévia, com baixa maturidade, com pacientes pesadas, nem coloco obesas, porque às vezes tem paciente que tem um peso corporal alto, mas elas são altas, então ela tem um IMC normal, mas lembrando que são glicopeptídeos aqui, então, em geral, você deveria ajustar a dose, né? O LH basal baixo, também cuidado, tá? Temos muitos retrospectivos, poucos estudos prospectivos, isso, claro, da parte clínica, mas aqui eu cito um bem recente, foi publicado em 2020, o grupo do Casper com o Raul Orvieto, em que ele mostrou, sim, que o dual trigger teve uma taxa um pouquinho maior de óvulo maduro, isso em pacientes com boa reserva ovariana, tá? De 35 anos em média. E esse é um outro grupo chinês, pacientes com mais idade, média de 38 anos, viram que, a despeito de não ter tido uma mudança absurda de número de óvulos, a taxa de embrião de qualidade melhor foi um pouco maior quando se usou o duplo trigger. Né? E aí acho que entra um pouco no que a Fernanda comentou ali na exposição dela. E essa é uma meta-análise de 2023 que também leva essa tendência de que a gente tende a ter melhor desfecho com dual trigger em relação ao número de óvulos, óvulos maduros e, claro, taxa de gestação clínica, porque você acaba tendo mais embrião também para transferir. Tá? Um caso clínico que ficou muito emblemático assim na minha história foi um caso de uma paciente do Paraná, hipogonadismo hipogonadotrófico. Na verdade, ela tinha uma menorreia da atleta, né? Assim, falando português bem claro. Treinava super, LH e FSH baixos, estradiol baixo, osteopenia, baixa gordura visceral, baixa massa muscular, treinava todos os dias, e aí ela foi fazer FIV. Quando ela fez a FIV, ela tinha uma reserva boa, né? A primeira vez ela tinha 34 anos, mais ou menos. E aí no final, um estradiol de 2.500, tinha ali uns 20 e poucos folículos crescendo, o LH dela durante o ciclo 2,4. E eu fiz o trigger com 4 seringas de gonapeptil. Por que 4? Porque eu tinha um receio dela ter falhas ali na hipófise. Colhi o LH na fita de urina no dia seguinte, que é uma coisa que eu faço sempre. A gente pode discutir isso aqui depois. É um jeito fácil, barato da paciente e também feedback em real time, né? Então ela faz na hora, já tem o resultado, já me manda foto. Veio
zero, na verdade veio indetectável, né? A fita veio negativa. E aí ela colheu também no laboratório aqui em São Paulo. Ela já estava aqui, ela fez aqui e saiu só no dia do trigger. Então ela colheu e o LH no dia do trigger estava 4,5. Então vejam, o LH dela, a basal, um dia antes do trigger estava 2,4, foi para 4,5 pontos, tá? 12 horas depois. O que vocês fariam aqui? Então vejam, a gente já estava lá no laboratório, né? O cenário já estava montado, a paciente em jejum e tal, super inchada, porque lembra, super magrinha, 20 e poucos folículos grandes, primeira FIV na vida. Eu parti para coleta. Quando eu coletei, vou voltar aqui, a primeira coleta dela, vieram acho que 20 óvulos, 18 maduros. Foi excelente. Mas eu estava morrendo de medo na coleta ali, né? A verdade é que veio, foi tudo bem, acabou. Antes de entrar para a coleta, eu falei para ela, falei, Sabrina, existe esse cenário aqui, ó. Você fez uma medicação que é extremamente segura, porém o seu LH subiu muito pouco. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma punção de alguns folículos. Se não tiver óvulo na coleta, a gente para e usa um HCG que vai te levar a ter uma síndrome de preestimulação meio precoce, tudo bem, mas a gente não vai transferir embrião. Tudo bem, tudo bem. Ela saiu da coleta com óvulo maduro. Ok. Produziu uma série de embriões, acabou não engravidando com esses embriões e foi fazer uma coleta de novo depois de acho que uns 2 ou 3 anos, né? Nessa segunda coleta foi igualzinho. Mesmo padrão, reserva um pouquinho menor, mas muito parecida. Padrão de resposta foi igual. O LH, mesma história. Fiz o trigger, o LH praticamente não se movimentou. A fita veio negativa, fomos para a coleta. Dessa vez não tinha. Eu puncionei acho que uns 7, 10 folículos, zero óvulo. Parei a coleta, fiz o trigger com HCG, recoletei 36 horas depois. E aí veio um monte de óvulo. Maduro, etc., produziu embrião e depois até engravidou. Mas, olha o que aconteceu com ela. Ela voltou para o Paraná e começou a inchar demais, absurdamente. Claro, ela estava com uma síndrome de preestimulação ovariana precoce, né? Foi no pronto-socorro, e ela é zero de reclamar, ela foi no pronto-socorro, me avisou, eu falei, olha, faz ultrassom, faz os exames, etc. Passou o cirurgião do hospital, até um cirurgião da família, e o cirurgião basicamente falou, olha, temos que abrir, temos que abrir. Eu liguei para ela e falei, olha, Sabrina, isso, recomendo fazer isso, geralmente as pessoas não têm. E aí, nessas horas, né, acho que a mídia social e esse relacionamento meio digital que às vezes a gente tem, tinha uma colega que era lá de Londrina e ela pôde atender a paciente, uma ginecologista, que é a Ludmila. Ela atendeu, tal, deu atenção, ficou super próxima da paciente. Claro, não operou ovário nenhum, o quadro se resolveu, ficou tudo bem. Mas isso foi tão traumático para a paciente que ela voltou para transferir os embriões 3 anos depois. 3 anos depois. Isso só para dizer que essas falhas de agonistas, elas existem, inclusive na mesma paciente fazendo o mesmo protocolo, né? O que mudou nessa paciente que deu certo num ciclo e depois não deu? Não sei explicar. Mas o fato é que provavelmente não é só sobre uma questão de valor de LH pós-trigger. Eu vou comentar aqui já no final. Mas talvez quanto que subiu versus o basal. Então, basicamente, o LH dela dobrou e isso foi suficiente para produzir maturação ocitária numa primeira leve, mas não foi numa segunda, né? E a gente ter essa cabeça montada do que fazer caso você tenha uma falha de trigger, principalmente, né, falha de agonista, é importante para na hora você não se desesperar e você já poder, né, orientar, né? Tem gente que fala que é botar o gato no telhado, né, antes, para paciente explicar, olha, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Tudo bem? Tá certo. Né? Na hora ali do desespero é muito ruim, porque você acaba, às vezes, esgotando todos os folículos, não vem óvulo nenhum, e você não tem mais nada a fazer. Tá? O que se fala nos trabalhos é isso aqui.
né? Então, primeira etapa, identificar a paciente, isso eu estou falando de agonista, tá? Trigger de agonista. Identificar a paciente que tem um risco de ter uma resposta subótima. Aquelas pacientes que usam pílula, que são obesas, ou têm um baixo peso, ou que têm um LH basal menor do que 1, né? 1 ou 2. No dia do trigger, considerar algumas coisas do tipo, se for uma estimulação muito longa, enfim, e sempre considerar dual trigger, né? Ou duplo trigger, tá? Se não for possível, fez o pico de LH, como é que você checa isso? Tradicionalmente, a gente pede exame de sangue, mas a gente sabe que às vezes demora horas, ou às vezes nem vai sair. Então, por isso que eu gosto da fita de ovulação, que te dá um feedback rápido, e os casos mais arriscados eu peço para fazer os dois. Eu faço a fita e faço o LH no sangue. E esse fluxograma aqui fala o seguinte: se você tem um LH no sangue pós-trigger menor do que 15, faça um retrigger com HCG e reagende a coleta 36 horas depois. Eu não faço isso, tá? Não faço isso. Por quê? Eu tendo a acreditar mais no remédio, no protocolo, do que no exame laboratorial, né? E, de novo, se eu fizesse isso com aquela paciente na primeira vez, eu teria perdido os folículos e não teria coletado nada 2 dias depois, né? Então, eu prefiro ir para a coleta sabendo disso, mas eu já tenho pelo menos um cenário montado, eu consigo prever o que pode acontecer, falo para o paciente, e caso não tenha, aí eu faço o retrigger com HCG e reagendo a coleta. Acho que é isso. Obrigada, Renato. Excelente para variar. Excelente apresentação. Vou passar a palavra para o doutor Obrigado. Rocha. Não, maravilha, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Não, Sim, maravilha. Queria primeiramente parabenizar né, as apresentações, assim, né, foram rápidas e claras, né? A gente sempre fala que a gente precisa falar rápido e claro para ser aplaudido, tanto é que eu aplaudi as duas. E, gente, eu vou, como me coube debater, eu vou aproveitar um pouquinho, Renato, contar um pouquinho do histórico, né? Que eu não sou tão velho, não sou um dinossauro da reprodução humana, mas já tenho meus cabelos brancos e cortei 20 anos, né? E quando a gente fala de trigger, né? Como o Renato falou, né, tinha o trigger LH, né, o LH é meio inviável, vida curta, muita unidade, não dá, pô, o HCG resolveu ter uma bioatividade boa, uma longa vida, vamos fazer com o HCG resolver o problema. Naquele começo, a gente fazia HCG, enfim, e, cara, e começou a síndrome de Priscimo. Então, eu, gente, né, que sou mais antigo, eu olho de trás para frente, e às vezes eu, né, obviamente, brincando, talvez uma brincadeira de mau gosto, eu falo assim, cara, eu tentei matar muita gente, né? Porque, assim, a gente fez uns HCG nos ovários que vocês não têm coragem, porque, né, não tinha esses protocolos. Já peguei paciente ali 2002, aquela paciente que voltava com falta de ar, você fazia ultrassom, você botava lá no carro, levava lá na emergência, cara, no CTI ninguém sabia o que que era aquilo, enfim, né? Então, assim, né, a gente começou a ter esse primeiro problema, tá? E, obviamente, né, o Trigger com agonista, ele, né, já era publicado, né, já na década de 90, mas ele Fausto em 2002 começa a publicar, né, enfim, a gente, opa, uma luz no fim do túnel. Eu passo a ter um Trigger com uma certa segurança, né, e tanto é que vocês vivem, né, hoje um mundo sem de hiperestímulo, né? Provavelmente vocês não vão ver uma grave dessas na vida, assim, né? A gente está aí quase zerando as síndromes se a gente, né, for rigoroso, né? Enfim, vai ter uma outra, um outlier. E aí a gente começa a ter, né, o segundo problema. Beleza, vamos fazer o nosso com agonista, né? Ali no começo de 2000, né? A gente não tinha uma preservação tão boa como a gente tem hoje, então se fazia muito transferências a fresco, a gente não tinha, né, grande quantidade do nosso ciclo hoje com transferência de congelados, né, e com estudo, não era esse cenário, e a gente começou a ver como o Renato falou, né, cara, mas a gente está tendo algum problema aí de gravidez, está tendo abortamento, enfim, foi assim, pô, estamos com um problema, né, de fase lútea, né, na questão que você falou, o agonista, né, ele traz um LH, traz um FSH, mas você não se sustenta muito. E aí veio o pessoal da Dinamarca, depois Shapiro, né, e falou, pô, e se a gente fizer o HCG? Tá? E a gente começa a botar um pouquinho de Deixa HCG. Oi, me falou, desculpa. Tá escutando, não? Desculpa. E aí a gente bota ali um pouquinho de HCG, faz o dual trigger, né?
E a gente tem dois tipos dele, tem aquele que a gente bota, né, o cheirinho, que fala 1500, 2500, tem gente que publica você fazendo o Full HCG, né? E aí entende-se, né, existem alguns entendimentos que você pode usar para má respondedora, você eventualmente pode fazer o do Trig com um HCG full, né, que não é o que o Renato aí, né, está advogando. E aí a gente começa a ter essas questões e aí a gente vai evoluindo, a gente vai para o laboratório, Fernanda. Tá, beleza. Então, beleza, resolvemos aqui para o estímulo, né, conseguimos, vem a crio, né, a criopreservação, né, facilita, a gente faz aí o do trigo, então a gente começa a resolver o nosso problema de gravidez, eventualmente a gente congela, né, enfim, e a gente começa, né, a gente vai resolvendo problemas e vai subindo para outros, né? E a gente começa, opa, né, mas algumas vezes eu tenho uma taxa de maturação abaixo de 75%. Algumas vezes eu tenho, né, a síndrome do folículo vazio, às vezes genuína, às vezes falsa, né, como o Renato contou de um paciente. Então a gente começa a ir para laboratório e a gente começa a fazer essas comparações, né? Mas qual é melhor? Qual é que dá, né? E como a reprodução humana, ela tem pontos muito claros, né? Então a gente tem taxa de fertilização, taxa de bastosação, taxa de gravidez de cria, né? A gente tem esses endpoints muito claros, a gente fica comparando tudo, né? E hoje a gente está no mundo, né? Vocês apresentaram meta-análise, né? Hoje, lá na universidade, sou muito crítico da meta-análise. Acho que quando você precisa de uma meta-análise para provar alguma coisa, talvez você tenha que pensar muito em fazer, né? A gente vê meta-análise aí, ser publicado meta-análise, até essa de 2023, essa chinesa, você tem uns estudos ali com os p-hacks, sabe? Uns estudos que parece que quer encontrar um P, né? E aí você tem um bom estudo, né? Que tem uma opinião, aí você junta uma, né? Que já não é muito boa, né? Porque tem suas limitações, e você junta uma porção de bicos, opiniões, é como se o Renato, né? Vamos dizer que o Renato, né, o mais estudioso, mais esperando ter uma opinião, e a gente junta 10 opiniões de gente que está começando, que não sabe muito bem o que está fazendo, e muda a opinião de todo mundo, né? Então, eventualmente, a gente está com os problemas, né, muito de meta-análise publicando. Você vê que em 2023 a gente tem duas meta-análises, né? A gente fica aqui um pouco perdido. E hoje a gente precisa ir para a clínica. E as perguntas que a gente tem que responder é o que assim, o que que a gente quer? Né? Então, a gente quer um, um um trigger seguro, né? Que não vai me dar hiperestímulo e que vai me fazer a questão fisiológica, né? E vai me entregar um óvulo maduro, um óvulo que, né, que vai ter né, toda a condição possível fisiológica para fazer todo o processo quando for fertilizado, e que vai ter boa taxa de gravidez, a gente quer isso. Tá? Existe até outros protocolos, né? Assim, você tem a quercetina, você tem, Renato, não sei se, né, eu nunca vi, mas você tem publicação, até na Fertile, o pessoal usa FSH, né? Se você tem HCG com 450 de FSH. Então tem estudos, eu nunca vi ninguém fazer, mas você tem bastante publicação, assim, né, sempre nessa teoria, né? Pô, quando você tem, né, ali o pico de gonadotrofina, você tem pico de FSH e LH, né? Então entende-se que é mais fisiológico, a Fernanda, inclusive, falou brilhantemente, né? Você tem essas publicações, ou você tem a quercetina, que não tem no mercado, mas é uma grande promissora, né? E você vê como a gente está tratando o trigo. E, curiosamente, você tem até uma publicação, né? Mas é dois casos de um trigger com progesterona, que aí dá um nó, né? Porque a gente fala assim, como eu vou fazer um trigger com a progesterona se eu estou usando progesterona para bloquear, né? E aí dá um bug na matriz, né? Mas você tem a publicação, né? Entende que aquele pico de estrogênio e progesterona, ele é agonista lembra, não estou falando que é agonista do receptor do GNRH, ele é agonista do GNRH. Se um subir dele sensibiliza, o estrogênio a gente sabe, sensibiliza, e a gente logo depois. Mas existe uma subida de progesterona, enfim, né? Não vou entrar aqui. Mas o que a gente tem que saber hoje? Né? E para eu passar. Eu acho que a questão quando a gente se prepara para fazer um protocolo, a gente está ali, ó, né? A gente tem que já definir a questão do trigo. Então, a questão acho que do hiperestímulo está bem apaziguada. Acho que a gente não tem muito ali, né, que discutir. Nós temos protocolos, né, fixos, né, publicações aí dos guidelines da sociedade. Aí a nossa discussão é o seguinte: vamos fazer HCG nas pacientes que podem ou fazer HCG UDU? Concordo com o Renato, eu acho que talvez o H. É óbvio que não dá para dizer que ele ficou no passado, que a gente, né, tem tudo, mas hoje eu acho que o HCG sozinho ele não deve ser uma escolha de rotina. A gente tem que sempre fazer um duotrig para trazer os melhores dos dois mundos, né? E aí a grande discussão, Renato, talvez que eu te deixo, se não tem um espaço para o full HCG. Eu acho que tem, né? Eu tenho, né, uma opinião que a gente tem. E aí, quando a gente joga para o laboratório, né, quando a gente vai indo, a gente começa os nossos problemas.
né? E a gente vai ver ali no dia da punção, como o Renato botou ali, né? Essa situação que realmente é desesperadora, né? Você está puncionando, né? O laboratório tá, daqui a pouco o cara sai do laboratório e te dá aquela cutucada. Jorge, aconteceu alguma coisa? É desesperador, você não consegue nem puncionar, né? Você começa a suar, puncionar já fica difícil, porque como assim? Já tem 10 aqui puncionar, né? Você já começa a pensar que fez algo errado, né? Você realmente, né, com essas situações. E a gente tem as complicações. A ovulação precoce, né? Eu não vi aqui, assim, algumas pacientes têm essa questão. Então, uma ovulação precoce é uma coisa que acontece, né? Você vai puncionar lá com 36 horas, e eventualmente, se, né, tinha, sei lá, 20, 15, 10, quando você chega, aqueles líquidos dos folículos, tá? Então, esse é um problema que eu queria discutir com vocês. Quando isso acontece, alguém sugere uma estratégia, né, de mudar? Eu não vi se o Renato abordou, estava aqui, enfim, eu acho que não. Dois, a síndrome do folículo vazio, o Renato, né, falou bem, né? Estratégias de LH, né, enfim, né, acho que ele abordou bem. E a questão do maduro, né, das laboratoriais, quando a gente tem, né, aquela taxa de folículos imaturos. Então, isso para mim são os três problemas que a gente tem que resolver, que acontece, eventualmente acontece fora de uma programação, você é surpreendido com ele, né? Eu acredito que no caso dos imaturos, a gente resolve um pouquinho usando o Dotrig, e essa é uma das, né, quando a gente advoga o uso do trigo, uma das coisas que a gente entende que a gente vai ter uma taxa de maturidade melhor do que se eu usasse o HCG. Isso para mim está um pouco claro, apesar de a gente, né, mexe no estudo, a gente acha de tudo, que sim, que não, que não muda, enfim, mas quando a gente pega, né, os melhores trials, isso para mim é um pouco claro, tá? Apesar de nunca ser uma verdade absoluta. E tem aquela questão do duplo, né, que é onde a gente acha né, com agonista a 40 horas e faz o HCG ali com 34 horas, né? E aí a gente tem pouco estudo, mas, né, tem uma luz no fim do túnel, né? Eu tenho até alguma experiência que eu fiz algumas vezes, mas é aquilo, né? Quando você está vendo os dados míopes, então se você tem um negócio desse melhora, você começa a usar sempre e acha, né, que é um. Então, eu queria passar para você, Renata, acho que eu falei um pouquinho, essa primeira questão de. Até porque eu acho que você abordou, não vi, mas não acho. A do TRIG e que a gente chega tem uma ovulação precoce. O que que a gente tem? Perfeito. Na minha opinião, é assim, se você pegar os trabalhos de timing, de normalmente a ruptura folicular, ela aconteceu não por causa do timing do trigger, ou melhor dizendo, não porque você coletou 36 e não 34 horas, mas porque você aplicou no dia errado o trigger, né? Então você deixou a paciente com uma baixa reserva, tempo muito longo de estímulo, ou você não viu um pico de LH, uma subida de LH prévia porque não dosou, ou esqueceu de entrar com o antagonista de RH na hora certa, né? Mas na minha opinião, acho que é muito mais sobre isso, de quando aplicar no dia, né, do ciclo o trigger, do que esse detalhezinho marginal de horas, né? E até assim, antigamente eu fazia muito mais com 35 horas, hoje eu faço mais 36 para 37. Se você pegar os trabalhos, acho que até o próprio Sandro Esteves e a própria Fê que mostrou, né? Tende a ter uma taxa um pouco melhor perto de 36, 37, né? E a paciente realmente ela ovula depois de 40, né? Então, eu não fico muito mais com esse estresse da coleta ali, né? Como eu ficava, acho que antes. E, tipo, tem que ser agora, né? Assim, a gente até tirou o relógio. Antes, o relógio dentro da sala do centro cirúrgico, a paciente deitada, ela conseguia ver, assim, ó. A gente botou agora atrás dela, para ela não ver. Porque já deu problema. Eu lembro uma vez que acho que eu atrasei 2 ou 3 minutos, assim, para entrar na sala e a paciente estava, doutor, nossa, achei que você não ia chegar. Então, gerou um estresse à toa, né? Assim, não vale a pena ter esse estresse porque a paciente passa uma percepção horrível, né? Então, acho que essa é a minha opinião e vendo a literatura, minha visão é que é muito mais sobre o dia do trigger do que essas horas ali, né? A outra pergunta em relação a full, sim, eu uso full às vezes, nas pacientes pesadas, geralmente as obesas, né? Que tem, ou até que tiveram uma falha importante de trigger num ciclo prévio, e aí eu tento me blindar, né? Eu uso em geral 3 seringas, meu protocolo é
São 3 seringas. Ah, mas eu vi na Fertility que tem um estudo que mostrou que tanto faz se eu usar uma ou duas. Sim, mas mundo real não é assim, né? Ah, Então, o pico de LH, sim, ele é parecido com uma ou duas seringas de triptorelina, a maturação é igual, porém, uma seringa, eu já vi a paciente fala assim, ah, doutor, tinha 3, mas uma não foi ali, eu apliquei 2, tudo bem, estou garantido, né? É quase que a mesma filosofia de usar a dihidrogesterona via oral de 8 em 8 horas. A gente sabe que com 12 em 12 bloqueia, mas às vezes a paciente erra, né? Ela esquece de usar de 12 em 12, enfim. Então é para a gente tentar se blindar no mundo real aqui, né? A história da efetividade. Mas em alguns casos eu uso caneta full. Por que que eu tento usar a fração de caneta? Primeiro porque com uma caneta você consegue fazer às vezes 2 ciclos. O paciente vai fazer duo STIM ou protocolos sequenciais, 6 cliques de Ovidrel equivale a 1.560 unidades de HCG, que é o que está nos protocolos, né? uhum. Então, às vezes eu uso 6 cliques, 6 a 8 cliques, em que vai me dar assim uma segurança de vai maturar óvulo. Todos os trabalhos chineses falam isso, né? Em torno de 1.000, 1.500 até 2.000, e vai sobrar ainda um pouco de líquido para eventualmente se a paciente fizer um ciclo sequencial, não ficar muito tempo na geladeira, ela conseguir usar a mesma caneta de Ovidrel, sabendo que hoje tá ficando escasso esse negócio, né? Então, me dá um pouco de, assim, sei lá, me sinto um pouco responsável de ficar gastando o Ovidrel que tem no mercado, entendeu? E além disso, se você usa uma fração da dose versus a caneta full, a fase LUT é um pouquinho mais curta. Fazer duo steam, né? Então, na prática, ela faz a coleta num dia e ela vai menstruar dali 10 dias, mais ou menos. Não são 14 dias, entendeu? E ao mesmo tempo também não são 5 só com trigger de agonista, né? Tem um efeito mais luteotrófico um pouquinho mais extenso, mas isso é dose dependente. Acho que é isso. Não Sim. lembro se tinha mais alguma outra pergunta aí. Não, não, maravilha. E, Fernando, elabora. Então, a gente entende aqui que também entendo que 36, 37 horas é o melhor momento. Assim, Fernanda, laboratorialmente, você também entende que é isso? Ou você tem alguma É, é que da assim, a visão maior de laboratório? Não, eu acho que 35, né, É, 36. é que assim, a maior parte dos trabalhos que compara esse tempo entre o trigger e a injeção, né? Porque a gente quer saber quando vai injetar mesmo, de fato, ali. Eles lidam com triggers em torno de 36 horas, né? Então, mas a punção no caso. Mas ali a questão da densidade do fuso é o que pega mais para a gente ali, né? E os trabalhos mostram que eles vão estar, esse fuso vai estar mais denso, de 39,5 a 40, 41 horas ali no máximo, do trigger, né? Então, mas um trigger baseado em cerca de 36 horas, né? Então, tem Mas se que eu ser. tiver uma taxa de maturidade, né, um pouco aquém, né, tem gente que advoga de talvez precisa de um tempo maior, né, que a gente tem, né, às vezes, né, fisiologias um pouco Para diferentes entre as injetar? pessoas. Tem gente que advoga, né, eventualmente a fazer com Sim, 38, 39, nossa, então, sim. É que depois, na verdade, que esse cúmulos ósseo ele é coletado ali, né, da punção, não vai ter muito mais maturação ali citoplasmática, nuclear já aconteceu, né? Então não tem muito mais o que acontecer ali com aquele citoplasma. Alguns trabalhos até mostram que o tempo da denudação, demorar um pouquinho mais para denudar, pode resolver alguma situação ali na maturação citoplasmática, mas isso é bem controverso, né? Então, o ócito, ele não. A principal maturação vai acontecer ali antes do trigger, né? Não ali no laboratório. No laboratório, a não ser que você faça uma maturação real in vitro, né? E daí não, o que eu você. estava falando é coletar mais tarde, né, não você Ah, fazer o coletar, procedimento, entendi. né, não você especificamente no laboratório, mas em vez de eu funcionar Ah, 36, 37, 39, não sei, sim, tem sim. gente que Não, defende então, isso. ali, até aquele último trabalho que eu mostrei, que daí por causa do tempo eu meio que me atrapalhei ali, ele Ah, mostra, né, que esse trigger com o HCG, né, ele teria que ser um pouquinho antes para esse efeito mais potente do HCG, e que daí o agonista tu poderias prolongar um pouquinho mais, justamente nesse sentido, né, dessa maturação em vivo ficar um pouquinho mais aprimorada, né? Mas eu não vejo isso estatisticamente falando no laboratório, né? Porque o N acaba sendo muito variável, né? Tem muitas outras vertentes para analisar.
Mas ô, Renato, você não falou muito, né? Você citou, mas você não falou muito né, da sua experiência. Esse duplo, né? Que seria o de 40, né, com análogo, com 34 de HCG. Eu acabo Ah, não utilizando uso. quando tem resultados Você ruins. usa? Então, quando tem resultados ruins, a gente acaba que tem que É. sair um pouquinho, né? E pegar esses estudos e fazer exatamente igual, ao menos eu acabo usando. Quando eu tenho essas coisas bem fora, né? Tirou 20 óvulos, sei lá, 15 óvulos, né? Sem ser né, nenhum fator de risco, LH, tudo do nada, cara, dois, três maduros, né? Eu não uso, Jorge, porque para mim não tem muita lógica de fisiologia, entendeu? Acho que assim, a lógica é, se você acredita que é uma questão de tempo, talvez faria o trigger com 40 horas e aplica os dois ao mesmo tempo. Eu acho que complica um pouco a vida da paciente, na minha opinião, porque eu não Uhum. consigo entender a lógica de você aplicar agora e aplicar um outro negócio que vai fazer um efeito paralelo, mas com o mesmo objetivo, dali 6 horas, sendo que ambos os remédios fariam um pico, né? Assim, faria a maturação dali mais ou menos 36 horas, entendeu? Então, acho que se for usar, usa os dois, talvez mais tardiamente, mas eu não consigo entender a lógica de fazer esse duplo trigger, né? Assim, essa coisa sequencial, sabe? Não, é óbvio, Renato, existe uma razoabilidade, ela talvez não te convença tanto, mas é isso, né? Eventualmente a medicina não vive de razoabilidade. A gente ainda tem que estudar e provar, e a gente às vezes, Uhum. mas hoje você está correto, né? Na minha opinião, você não acredita e você não tem dado para, né, de maneira bayesiana, seja não acredita, de maneira frequentista você não tem, né? E a questão, acho que é importante, então, né, a gente voltar um pouquinho, né, Renato, da questão do folículo vazio, que é realmente, Uhum. né, os nossos maiores temores, né? O folículo vazio, o que que a gente tem feito, né? Você falou Para um pouquinho, evitar, mas principalmente os casos que tem baixa reserva. A gente tem usado agulha com duplo lumen para flush folicular. A gente acredita um pouco no trabalho lá do Leinas, lá na Grécia, apesar dele ter um grupo controle que tem uma taxa de recrutamento super baixo, né? Então, qualquer variação a mais, esse delta ele ia detectar no estudo e ele provou na Human que tem ali uma diferença. Mostrou isso no Asher do ano passado e aí ficou, né? A gente usa, mas assim, dá um baita trabalho. Então, eu não faço para todo mundo, porque você usa em todos ou naqueles três não. folículos, dois folículos? Você usa em Não, a normalmente gente usa só com o paciente que tem baixa reserva, porque dá muito trabalho e gasta muito meio de cultura e tem risco, né? Você começa a injetar muita coisa ali, né? Então, a gente não usa, eles usam para todo mundo, né? Uhum. O grupo grego usa para todo mundo, mas a gente não usa. Então, esse é um jeito de tentar driblar folículo vazio, mas eu acho que é muito mais sobre a biologia folicular do que sobre o protocolo, entendeu, Jorge? Eu acho que é muito mais sobre qualidade do ovário do que sobre protocolo, medicação. E por isso que o meu gold standard seria usar o duplo trigger, porque eu estou blindado de que, opa, eu usei dois mecanismos que fazem maturação, que são seguros e, né, assim, eu consigo provar, olha, não tem muito o que mudar em termos de protocolo. Então, eu estou seguro, a paciente está segura, e na coleta, se acontecer isso, aí, claro, acaba sendo muito mais por exclusão, talvez uma questão de qualidade folicular, né? Eu queria só aproveitar para não morrer aqui as duas perguntas, porque acho que são perguntas boas. Ó, o Oscar fez, Eu ele não estou perguntou vendo para aqui. Fernanda, né? Esqueci do E chat Fernanda, dela. pode ser um problema um problema na vitrificação de óvulos, fazer um trigger muito tardio, sabendo que quando você for injetar esse óvulo, né, depois de desvitrificar, você teria um óvulo que está um pouquinho mais pós o time ali, né? Olha, Fazer o eu não trigger vejo. mais tardiamente, né, eu digo. Fazer com mais tempo, perdão. Eu não vejo como um problema, teria que procurar se já tem trabalhos que avaliam especificamente isso, mas a gente pode regular o horário da vitrificação e depois do aquecimento e injeção, né? Então, uma vez que a gente pensa aí de 3 a 4 horas num ciclo a fresco entre a punção e a ICSI, geralmente a gente vai fazer a punção e congelar esse ósseo em 2 horas, depois aquecer e injetar em 1, 2 horas, né? Então, é possível de ajustar esses tempos para pensar uma injeção depois de aquecido, como se fosse um ciclo a fresco aí pós 39, 40 horas do trigger. Daria para ajustar esses horários da vitrificação, né? Então não vejo como um problema, não.
E aí tem uma segunda aqui, tinha esquecido do chat, né? Tem a segunda aqui, que é qual a opinião de vocês sobre recuperar um pouco de óvulos na punção e aguardar algumas horas a realizar uma nova punção. Eu só não entendi, Jonathan, né? Se é num caso onde a gente punciona e não vê óvulos, né? E eventualmente a gente tem, né, um ovário com bastante folículos e a gente tem, né, esse impacto e, né, em vez de a estratégia voltar em algumas horas depois, ou como rotina, sei lá, como para ter os dois melhores do mundo, né? Para um pouquinho, funciona com 36, funciona com 40, né? Enfim, isso que eu não entendi, Jonas. Você está aí? Consegue? Mas eu parto do princípio que é o folículo vazio ali, né? Porque, né, a classificação de ovos a gente não vai ter tão assim, né, real time, né? Uhum. A gente, então, é do folículo vazio. Cara, então, assim, eu nunca fiz, né? As duas, assim, eu tive três, né? Minha opinião, eu tive três, né, impactantes. Um era a síndrome falsa, onde a gente tinha um erro de paciente, né? E aí você vai lá falar, a paciente ficou com vergonha, não te contou, né? Quando você apertou ali, era para tomar 10 horas da noite, esqueceu, tomou 10 horas da manhã no dia seguinte. Então, uma dessa impactante aí, né? A gente puncionou em outro momento, tá? E as outras duas, né? Eventualmente eu fiz um novo só com HCG, né? Né, que ele fez, que nem o Renato falou. Então, assim, não. Já até funcionei, né, em outro momento, mas por causa de um erro da paciente, né? De ser uma síndrome falsa, né? Não de ser genuína. Não sei se né, numa síndrome verdadeira, né, que a gente fala. Não houve erro da paciente, está acontecendo ali né, pela fisiologia ovariana. Não sei, Renato, você tem? Eu acho que essa situação, Jonathan, é meio inviável, né? Porque eu acho que você tem que ter as premissas de chegar no dia da coleta com os boxezinhos checados, entendeu? De tipo, você aplicou o trigger no dia certo, né? E aí é a competência do médico de falar, olha, eu acho que esse é o dia ótimo para aplicar o trigger, vou coletar dali 2 dias. Isso varia muito de tamanho folicular, tempo de estímulo e talvez exames laboratoriais, estradiol, dosagem de LH e às vezes progesterona eu acabo usando, né? E até ciclos prévios, né? Padrão de ciclo prévio e reserva ovariana entra aí também. O 2 seria, você aplicou o trigger, certo? Né? Você não errou o medicamento, e aí a gente tem alerta, tem PDF, tem lembretes, e tem a enfermeira que no dia da coleta ela checa, olha, gostaria de ver quais remédios você usou. Eu já tive surpresa no Hospital das Clínicas que a paciente foi para a coleta, funcionou tudo, não tinha nada, perguntaram depois para ela quando você aplicou o trigger. Ah, foi ontem, né? Então, assim, mundo real isso acontece, né? Ela errou. É, antes, quando tinha horário de verão, também dava um tilt na cabeça das pacientes, né? E agora, sabe o dia que converte o horário de verão? Hum. Essas coisas acontecem. Aí, o terceiro ponto é, se você está seguro de que você está com um sistema bom, uma agulha boa, você coleta bem, você faz as boas práticas de coleta, fez todos os remédios bonitinho, aí não tem muito mais o que fazer, né? Tá tudo documentado em literatura que o certo é você fazer a coleta nesse time, ponto, né? Para a gente ter uma ideia dessa validada, a gente teria que desenhar o piloto de estudo para, né, tentar responder essa pergunta. Mas eu diria que é muito improvável, Jonas, porque fisiologicamente ela não vai ter mesmo óvulo, né? Assim, o folículo é vazio mesmo e não adianta você tentar recoletar dali algumas horas, porque já teria ter, né? Lembra, o LH ele faz todo um- uma cascata enzimática que vai fazer a liberação do ócito da parede folicular para ficar boiando no meio do folículo. E quando você vai puncionar, ele vem junto com células da granulosa meio soltas ali, que são as células do cúmulo, né? Então, se isso não aconteceu com 36 horas, é muito pouco provável que vai acontecer com 37, 38, enfim, né? Se você, de novo, cumpriu as premissas ali, né? Esses boxezinhos. E aí você vai acabar comprando o risco dela ovular, né? E tem um detalhe técnico prático ali. Na hora que você está coletando, não é tão imediato e tão óbvio que está vindo, né? O que eu quero dizer é, se funcionou um folículo, não veio. Aí a embriologista fala, doutor, não veio ainda. Às vezes esse óvulo vai entrar no segundo tubo.
você já está no segundo ou terceiro folículo. Então, você não sabe exatamente de onde que veio, né? É comum, né? Às vezes a gente está lá no meio da coleta, no meio, assim, vários folículos funcionados, e a embriologista canta a bola lá de dentro e fala: doutor, tem 3 por enquanto. Aí você já sua frio, né? Fala, 3? Meu Deus, eu funcionei uns 15 folículos. Aí chega no final da coleta, doutor, veio 18. Tá tudo bem. Então, acho que é difícil você tomar uma decisão ali na hora, real time, e falar: vou parar e vou recoletar daqui 1, 2, 3 horas, né? Não, não. Mas assim, Renata, é verdadeira. Aquela que você está 1, 2, 3, 4, parou, checou, lavou, foi. Né, a paciente tem bastante folículo, né? Chegou uma hora, às vezes um ovário, né? Terminou um ovário com, vou botar aqui 8 e 8, né? Essa decisão, assim. Jonathan, assim, eu nessas conversas assim, informais, não é a primeira vez que eu escuto isso falar, inclusive escutando, né, com uma certa genialidade de gente que fez e teve, né, eventualmente um resultado satisfatório, mas assim, né, eu estou com o Renata, a gente não consegue explicar, não vê muita literatura, mas realmente eu já escutei isso, né, quando a gente está ali numa conversa com amigos, né? Alguém tem, eu posso abrir aqui, Dani, a gente tem tempo, eu posso abrir para pessoas, você que é a chefe, né? A gente tem tempo? Como é Por que a mim, gente está? a noite é uma criança. Não, também não, para a gente. Alguém quer contar, né, Se alguém falar? precisar sair, doutor Renato, Não, você também não. Nós também não é ideia, a gente acha que está cumprindo vocês aí. avisem. Mas Mas eu só acho que para você pode abrir um pouquinho para o pessoal, sim. se alguém tem alguma experiência, falei, tem um Tigre com FSH, enfim, que é bastante publicado, né? Que peptina não, né? Que não tem no mercado, enfim, então alguém tem alguma outra experiência, alguma coisa, a gente está aqui, né, para trocar ideia no Fert Group, assim, né? É isso, né? Bastante gente, né? Ideias. Alguém tem alguma coisa que queira. Não precisa abrir a câmera, não, gente. Pode ser só na voz. Alguém não quiser. Não, maravilha. A gente, né, É isso. cumpriu, né, a gente deve estar chegando em mais de uma hora, não cortei, não vi, acho que a gente cumpriu, né, Normal. bem, né? E Mas aí, foi ótimo, gente. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? mas é isso, eu acho que o principal é que eu estou com o Obrigado. Renato. A gente tem que ter aí o Duo Trigger ser o nosso padrão, eu realmente defendo, né? E, obviamente, quando a gente tiver casos, né, de hiperestímulo, né, enfim, mas com certeza hoje eu entendo que o HCG sozinho, ele em tese tá no passado. Você não tem hoje uma indicação clara, né? Você precisa juntar os melhores do mundo para tentar minar essas possíveis, né, quebra-molas e desvios que a gente tem. Agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, e aprender também, porque nós embriologistas acabamos aprendendo muito também sobre essa parte dos hormônios. Estimular cada vez mais a conversa, né, embriologista médico, é uma orquestra muito bonita. Obrigada. Obrigada também. Obrigado. Queria agradecer aí pela apresentação, moderação e dar boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Então, maravilha, gente. Até Obrigada, o próximo obrigada, encontro aí. doutor Boa Renato. noite, boa noite. Tchau, 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 tchau. Obrigada, doutor Jorge. Obrigada, pessoal.